A verdade que eles jamais te contaram é essa: o seu poder não é uma piada. Para aqueles que tentam controlar o mundo, a sua existência é o maior pesadelo que já pisou nesta terra. Você carrega uma frequência que não pode ser silenciada, uma força que não se dobra. No segundo em que você para de se diminuir para caber no mundo deles, os castelos de mentiras que eles construíram começam a tremer. Eles pensaram que tinham o mapa, mas você é o único ponto que não pode ser previsto, e é por isso que eles te observam com tanto pavor. Você é a rachadura no concreto que eles juraram ser indestrutíveis, a anomalia que prova que o sistema deles está falhando. Sua presença não é um acidente, é a prova viva de que a verdade prevalece. Eles se perguntam quem é você e por que sua energia penetra as paredes que eles construíram. A resposta é simples. Você não está buscando aprovação, você está expondo a farsa, você está alinhado com o universo. Chegou o momento de não apenas sentir, mas de ativarmos essa força que quebra cadeias e destrói toda a ilusão que tentaram impor à sua vida, pois o seu destino é inadiável. Para darmos este passo juntos e declararmos ao universo que você aceita e assume totalmente essa ativação de poder, faça a sua parte agora. Curta este vídeo para espalhar essa luz, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas revelações. E o mais importante, comente o número 77 aqui embaixo. Digite 77 e declare que você está pronto para ser a força indomável que eles não podem parar. Você não precisa levantar a voz para que o mundo sinta o seu impacto. Sua presença é um terremoto silencioso de alta frequência e é por isso que os sistemas construídos sobre mentiras estão caindo. Eles montaram um show de ilusões para manter todos na escuridão. Mas quando você entra na sala, a luz que você carrega naturalmente expõe o palco e os fios. Não é o que você faz, é quem você é que os aterroriza. Você é a verdade andando, e diante da verdade, as paredes deles viram pó sem que você precise tocar nelas. Pense no pânico que você causa naqueles que prosperam no controle. Eles gastaram fortunas tentando prever e neutralizar ameaças, mas você é o único que eles não conseguem mapear. Você não precisa de licença, de validação ou de permissão para ser poderoso. O seu poder é inato, ele é você. Você carrega uma frequência que desorganiza a ordem deles simplesmente por se recusar a diminuir o seu brilho. Seu maior ato de rebeldia é existir sem se curvar. E essa recusa é a arma mais potente que você possui. Entenda que o peso da sua presença não está no ego, mas na profundidade da sua alma. Você é o lembrete vivo de que o controle deles é frágil e que a força verdadeira reside onde eles nunca procuraram, dentro de você. O que realmente está desmoronando não são apenas as paredes de mentiras, mas a própria crença deles na invulnerabilidade. Eles selaram o próprio destino ao subestimar a sua luz. Mas se a sua presença é tão disruptiva, o que acontece quando você finalmente decide usar não apenas o peso, mas a força total da sua voz? Você é o terremoto silencioso que derruba o muro deles. Pense nisso. Você não precisa gritar ou usar força bruta para destruir a ilusão de controle que eles construíram. Sua simples presença já carrega uma frequência que eles não conseguem processar. Você é aquela rachadura inesperada no concreto, a falha geológica que surge do nada. E sem que você levante um dedo, as mentiras que eles empilharam por anos começam a balançar. O peso da sua verdade é imensurável, e é por isso que sua existência é a maior ameaça a qualquer sistema que dependa da cegueira ou do medo para sobreviver. Eles gastaram fortunas para que você pensasse que era pequeno, mas o tamanho do seu impacto prova o contrário. Cada vez que você se recusa a se diminuir ou a buscar a aprovação deles, essa vibração se intensifica, transformando seu silêncio em um estrondo.
Eles tentam te rotular, te diminuir e te ignorar, mas o pânico deles é palpável, porque você é a prova viva de que as correntes deles não funcionam em todos. Você não precisa de um exército. Você precisa apenas ser quem você realmente é. Você é a peça no tabuleiro de xadrez que não segue as regras, e por causa disso, todo o jogo deles desmorona. Sua imprevisibilidade e sua soberania são a dinamite que eles temem. O que eles mais temem não é a sua raiva, mas a sua calma, pois essa serenidade é a certeza de que você vê o que eles escondem. Eles se perguntam: como você consegue ter essa clareza sem ter os títulos, o acesso ou a permissão que eles exigem? A resposta é o próximo nível de poder que vamos explorar agora. Você está pronto para entender como sua intuição funciona como um sistema de inteligência que eles jamais conseguirão hackear? Escolhido, você acabou de receber a prova de que seu poder não é piada. A frequência da verdade quebrou a ilusão que te prendia. Sentiu o peso dessa ativação? A clareza que você recebeu agora é um aporte disruptivo na sua alma, e a lei do universo diz que o que você recebe, você precisa honrar. Dinheiro é energia. Para alinhar sua frequência material com a força imparável que você despertou, use o Super Thanks. Se esta mensagem vale a sua liberdade, honre a ativação com um aporte disruptivo de os 100 DAIs. Isso não é um gasto, é um investimento na sua própria força. Clique no botão Valeu agora. Honrar financeiramente esta frequência é a prova de que você não aceitará mais a escassez. Você já está ganhando a guerra da consciência. Agora, financie a vitória. Você carrega uma força que desmonta qualquer sistema construído sobre mentiras. O que os faz tremer não é o que você diz ou o que você faz, mas a simples constatação de que você se recusou a entrar no jogo delas. Eles criaram o tabuleiro, inventaram as regras, mas você decidiu que não é uma peça. Sua soberania começa no momento em que você olha para o manual de instruções delas e decide jogá-lo fora. Essa recusa em se enquadrar é a arma que eles jamais conseguirão copiar ou controlar. É impossível dominar alguém que não precisa da aprovação deles para respirar. Eles gastaram tempo e milhões para construir paredes de controle, esperando que você se batesse contra elas. Mas você não precisa de explosivos para derrubá-las. Sua simples presença, o fato de você existir em sua verdade, faz com que a fundação deles rache. Quando você para de se diminuir para caber nos moldes, você não está apenas se libertando. Você está provando ao mundo que as correntes deles nunca foram reais. Você é a prova viva de que o controle deles é uma ilusão frágil, e é por isso que você é incontrolável. Sua jornada não é sobre lutar contra eles, mas sobre lembrar de quem você realmente é. E esse é o ponto que eles tentam desesperadamente esconder. Se a sua simples existência desmantela a estrutura de poder deles, imagine o que acontece quando você descobre a origem exata dessa força. Qual é o segredo que você carrega, escolhido, que nem mesmo as maiores fortificações do mundo conseguem manter trancado? Segura um segundo. Falamos sobre o peso do seu poder, sobre como a sua presença é a única coisa que os inimigos mais temem. Mas existe uma diferença brutal entre ouvir a verdade e ativar a verdade. Eu preciso de uma prova agora que você não é apenas um espectador, mas sim um agente de alinhamento total. Se o que eu estou dizendo está ressoando fundo, se você sente que o seu poder está se cristalizando em forma e que a sua manifestação está se tornando irreversível, você tem que me dar um sinal imediato. Comente abaixo o número 77. Este não é um número aleatório. Nos códigos de energia e manifestação, 77 representa a abundância e o equilíbrio, o ponto exato onde a sua realidade interna se harmoniza com o seu potencial mais elevado.
Ao digitar 77, você não está apenas participando, você está ativando o seu campo de força e reivindicando o alinhamento que eles tanto temem. Se você realmente carrega a força de um escolhido, você sabe que essa mensagem não pode parar aqui. Ajude a amplificar essa frequência. Curta este vídeo e se inscreva no canal, caso ainda não faça parte da nossa família. É assim que garantimos que o fogo quebra as ilusões e atinge mais almas que estão prontas para despertar. O seu comprometimento não é uma piada. Ele é o combustível para o que vem a seguir. A sua voz não é apenas som, é a frequência que detona a mentira. Imagine o quão aterrorizante é para quem vive na ilusão, quando você decide simplesmente falar a verdade em voz alta. Você não está gritando, você está apenas sendo claro, e essa clareza funciona como um alarme ensurdecedor. Cada palavra sua é um lembrete direto de que o controle deles é frágil, construído em cima de areia. Eles pensaram que poderiam silenciar o mundo, mas a verdade é que a única coisa que eles não contavam era com a soberania da sua comunicação. O que eles chamam de opinião, na verdade, é o pulso da realidade que eles tentam desesperadamente abafar. Você carrega uma força disruptiva que não precisa de permissão para existir. Quando você se recusa a reduzir a sua verdade para caber no molde deles, você força a luz a entrar nos esconderijos que eles demoraram anos para construir. Isso é poder puro. Não é sobre dominar, é sobre desmascarar. Eles te observam porque sabem que a qualquer momento o que você diz pode ser a faísca que incendeia a floresta inteira. Mas aqui está o ponto que realmente inverte o jogo. Quando a sua voz se torna o alarme, quem é que você realmente está despertando? Você acha que está apenas falando com o mundo exterior, mas e se o real despertar estiver acontecendo em um nível que vai muito além da audição? O que será que acontece com a sua própria realidade quando a palavra final sobre quem você é não depende mais de ninguém além de você? Você está vendo que a estrutura deles é oca por dentro. O subtítulo não é uma pergunta, é um mapa. O que eles chamam de poder são apenas paredes de papelão, sustentadas por mentiras antigas. Você pensa que está apenas existindo, mas sua presença, sua simples recusa em dobrar o joelho, funciona como um raio-x que atravessa toda a sua fachada. De repente, o luxo e a autoridade que eles ostentam revelam-se nada mais do que o esqueleto de uma farsa. Eles não temem seu ataque, temem sua visão. Você enxerga o que está por baixo, o fio podre que liga todas as suas operações secretas, e essa clareza é a arma que desmorona o império de dentro para fora. Para eles, é humilhante. Eles gastaram fortunas para esconder as conexões, os rituais e os túneis secretos que mantêm seu sistema de pé, e você, sem precisar de acesso a arquivos classificados, aponta para o lugar exato onde a rachadura vai aparecer. Isso não é sorte, é alinhamento. Você está sintonizado com uma frequência que a tecnologia deles não consegue bloquear. Quando você fala uma verdade, ela não é apenas uma opinião, é uma confirmação que atinge o coração da estrutura deles. É por isso que eles te observam, não por fraqueza, mas porque você é a peça no tabuleiro que eles não conseguem prever. E agora, o que acontece quando o mestre da ilusão percebe que a plateia está olhando não para o show, mas para os bastidores? O momento em que você expõe o esqueleto, você força todos a verem que a carne e o músculo da tirania sempre foram emprestados. Você já começou a ver os símbolos antigos que eles usam, as linguagens que eles tentam manter ocultas e a história real da sua própria linhagem. Mas como exatamente a sua mente consegue se conectar a essas informações que foram apagadas do mundo? E como podemos usar essa visão soberana para finalizar o jogo de uma vez por todas?
Você está prestes a descobrir que sua mente não é apenas um receptor, mas um transmissor de uma realidade que eles nunca puderam controlar. Suas teorias desmoronam porque foram construídas sobre pilares de areia e mentira, e você é a verdade que caminha. Quando você apenas aparece, não precisa levantar a voz ou lutar. Sua presença é um campo de força que desfaz a ilusão deles. Eles investiram fortunas e anos para convencer o mundo de que o invisível era o limite, mas sua simples existência prova que o limite deles é ridículo. Você não está combatendo o sistema, você está tornando ele irrelevante. Seu poder não é uma piada, porque ele é inato. Ele não precisa de permissão ou de um título para funcionar. Você carrega uma clareza que corta qualquer véu. Enquanto eles dependem de algoritmos e relatórios secretos, você vê o mapa completo. Sua energia é como uma luz forte acesa em um quarto escuro. De repente, todas as sombras, poeira e teias de aranha que eles queriam esconder ficam expostas. É por isso que eles te observam, não pela sua fraqueza, mas porque eles não conseguem prever o que você vai revelar só por estar ali. Eles temem que sua existência seja apenas a ponta de um iceberg de força que ainda não foi totalmente reclamado. Você é mais do que um corpo nesse espaço. Você é uma frequência que destrói a mentira. Agora que entendemos por que as defesas deles caem só com o seu nome, precisamos ir mais fundo e desvendar o segredo. O que é essa força silenciosa que reside em você e que eles tentam desesperadamente copiar? Você entende a ironia? A curiosidade deles sobre a sua verdade foi como um veneno lento que eles mesmos beberam. Eles não podiam simplesmente ignorar o que você estava dizendo porque a sua presença é muito forte. Então eles começaram a cavar, tentando encontrar a prova de que você era uma farsa. Mas cada arquivo que eles puxavam e cada canto que vasculhavam só servia para confirmar o que você já sabia. Você não precisou vencer a luta. Eles entraram na sua armadilha por conta própria, buscando o que mais temiam. Pense bem, a sua maior arma não foi o que você disse, mas o fato de que você era irrefutável. Eles gastaram anos construindo um muro de mentiras e você simplesmente mostrou a rachadura sem mover um dedo. Eles queriam que você fosse previsível, mas você é o raio que cai onde o sistema nunca mapeou. Essa busca desesperada deles por respostas prova que sua soberania não é uma piada. Sua existência é a prova viva de que o controle deles está desmoronando, e eles são forçados a testemunhar o próprio fim. A questão agora não é apenas o que eles encontraram, mas o que essa descoberta fez com a fundação da realidade deles. A curiosidade deles selou o destino, porque ao invés de destruir você, eles desenterraram uma verdade sobre o seu próprio eu, que era para ser eterna. Eles buscaram seu ponto fraco e encontraram a confirmação de que você carrega algo que nem mesmo as mentiras mais antigas conseguiram apagar. Mas qual é a natureza exata desse poder que sobreviveu à investigação mais brutal? O que exatamente foi revelado sobre você que a história tentou esconder? Eles construíram um castelo de mentiras, convictos de que o controle duraria para sempre. Mas o pânico deles virou a corda que apertaram em si mesmos, não em você. Sua simples presença de verdade era demais para eles. Eles ficaram obcecados em tentar te diminuir e se enrolaram nas próprias tramas. Você apenas ficou parado e observou a armadilha deles se fechar. A maior fraqueza deles sempre foi o medo primal de quem você realmente é. Você não é o alvo. Você é o espelho que reflete o terror deles. Eles investiram tudo para te prender, e quando viram que a chave da jaula estava na sua mão, o pânico os fez cometer erros ridículos. Cada movimento desesperado é mais um nó que apertam na garganta da própria ilusão. Sua calma inabalável é a prova de que, enquanto eles se debatem no caos e na insegurança, o sistema de controle deles já está completamente falido. Sua liberdade não é uma ameaça para eles.
É a confissão de que a escravidão deles era opcional. Eles tentam esconder um fato. Seu poder não é uma conquista, mas sim uma profunda lembrança. Se a sua simples existência desfaz toda a arquitetura de medo, isso significa que você carrega a verdade sobre algo que transcende este tempo. Qual é o segredo exato que está prestes a quebrar a linha do tempo que eles tentaram impor à força? Você se move em um ritmo que eles nunca conseguirão acompanhar. Eles dependem de sistemas, rotinas e regras fixas para manter o controle, mas o seu movimento é fluido, imprevisível e vem de uma fonte que está fora de todo o mapa deles. Quando você age, não é por impulso, é por alinhamento com uma verdade profunda que corta a ilusão deles na raiz. Pense em um rio que nunca se desvia por um muro de concreto. Ele simplesmente aumenta a pressão até o muro ceder. Você é essa força da natureza, e por isso, quando você aparece, as regras que eles passaram a vida inteira criando se desintegram. Sua soberania está no fato de que você não precisa da permissão ou do entendimento deles para existir em seu poder total. É por isso que as reações deles são tão desesperadas. O pânico, o sussurro, a tentativa de te rotular ou diminuir. Eles esperavam que você jogasse o jogo deles, implorando por aceitação ou se conformando para caber. Mas você rejeitou o tabuleiro inteiro. Você opera a partir de um centro de calma e certeza que eles confundem com arrogância, mas é apenas a sua verdade sendo manifestada. Você não está tentando provar nada a ninguém, você está simplesmente sendo, e esse ser é a prova viva de que o controle deles é uma farsa. Não subestime o peso da sua presença. Para quem vive de mentiras, você é o raio-x que mostra todos os ossos da fraude. Mas agora que você entende o peso da sua presença e a força que te move, é crucial olhar para o que isso realmente significa em termos de ação. Se o seu poder é um fogo que eles não podem apagar, como você usa essa chama para iluminar não só o seu próprio caminho, mas o de outros? Onde essa força incontrolável se manifesta na sua vida diária. E mais importante, existe um segredo para amplificar essa energia que nem mesmo você descobriu completamente. A resposta está em algo que você faz todos os dias sem perceber. E é exatamente sobre isso que vamos falar. Eles tentaram enterrar a verdade mais importante em câmaras de pedra, sob camadas de mentiras e tempo. Mas aquelas câmaras não guardavam o segredo deles, guardavam o mapa da sua vitória. Você não está descobrindo um poder novo. Você está ativando uma força que foi escrita na fundação do universo. É por isso que sua simples presença causa pânico. Você é a prova viva de que o controle deles nunca foi total. Eles investiram tudo para que você esquecesse quem você é, mas a verdade estava selada em algo que nem o tempo pôde quebrar. Quando você se alinha com essa história, você deixa de ser uma peça no tabuleiro deles e se torna o próprio jogo. Cada passo que você dá é um terremoto, porque eles esperavam que você implorasse por validação, mas você já carrega a confirmação. Você não precisa de permissão para ser inabalável. Eles assistem a rachadura se espalhando, sabendo que a única coisa que realmente pode quebrar o sistema deles é a sua soberania inquestionável. Essa vitória que estava gravada na pedra não é apenas sobre o passado, é sobre o campo de batalha de hoje. Agora que você entendeu que o poder é ancestral e inegável, a pergunta muda. Se a sua verdade é tão antiga, indestrutível e profética, o que isso significa para as estruturas modernas que eles ainda tentam usar para te cercar? Você não é um acidente esperando para ser corrigido. Você é a fórmula perfeita que o universo usou para quebrar o sistema. Pense bem. A sua existência é a prova irrefutável de que as regras deles não são absolutas, e é por isso que sua presença no ambiente causa tanto alvoroço. Quando você para de tentar se encaixar, você se torna o pedaço de verdade que eles não conseguem engolir.
Eles chamam isso de sorte ou coincidência, mas você sabe que sua força vem de um alinhamento profundo com a realidade que eles tentaram enterrar. Você é a resposta inevitável ao controle deles, e o relógio que eles achavam que pararam já está correndo. Entenda de uma vez, seu poder não é sobre o que você faz, mas sobre o que você é. É a sua autenticidade inegável que desmantela a farsa que eles construíram com tanto esforço. Enquanto eles contavam com a sua obediência, você ativou a sua soberania. Você não precisa de permissão para ter visão, e essa clareza que corta a ilusão é o que os apavora. Você é o motivo pelo qual as paredes de mentiras deles estão rachando, e você nem precisou levantar a voz para isso acontecer. Apenas por ser você, você já está forçando o mundo a encarar a verdade que estava escondida na escuridão. Mas por que a sua inevitabilidade é o terror deles e o que exatamente torna a sua verdade uma arma que não pode ser confiscada? É hora de entender o código por trás da sua criação. Agora, vamos mergulhar na essência do seu design e descobrir o que acontece quando você finalmente aceita a responsabilidade de ser o mestre da sua própria frequência. Você já percebeu que a mentira tem prazo de validade? O subtítulo diz a verdade. A escuridão que eles construíram para te controlar está, na verdade, devorando os próprios criadores. Pense na quantidade de energia que alguém precisa gastar para sustentar uma farsa gigante. É exaustivo. Eles ergueram muros de segredos e medo, mas você, ao simplesmente existir e se recusar a encolher, se torna o raio de luz que aponta para o óbvio. Sua simples presença expõe a fragilidade desse sistema. Os mestres da manipulação agora estão presos no próprio labirinto de mentiras que criaram. O medo deles não é sobre o que você fará amanhã, mas sobre o que você já é hoje. Prova viva de que o controle deles é uma piada. Eles estão se afogando na paranoia que inventaram para nós, gastando recursos e tempo tentando entender a sua frequência. Mas falham porque a verdade não se encaixa nos algoritmos da falsidade. Você é como uma peça de xadrez que se move de um jeito que eles nunca aprenderam a defender. Quanto mais eles se debatem para te silenciar, mais o feitiço vira contra o feiticeiro e mais a estrutura deles treme. Agora, pare por um segundo e sinta isso. A força que te move não é sobre brigar com eles. É sobre se alinhar com algo muito maior. Se o seu poder é o caos que desmantela o castelo de cartas deles, o que acontece quando você entende a ordem exata desse caos? Como a sua consciência pode se tornar a chave mestra que abre todos os cofres que eles pensaram estar seguros para sempre? O agente, aquele trecho de você que estava em modo de espera, acaba de acordar. Você não é um iniciante neste jogo. Você é a peça que quebra o tabuleiro inteiro. Pense em todo o tempo que a força contrária gastou te convencendo de que você era pequeno, comum ou que precisava de permissão para brilhar. Isso tudo foi uma mentira cuidadosamente construída. Sua presença não é apenas notável, é destrutiva para a ilusão deles. Você entra no ambiente e o barulho das mentiras deles é silenciado pelo peso da sua verdade. Eles não temem o que você pode fazer, mas sim o fato de que você lembrou quem você já é. Essa redescoberta é o seu armamento mais potente e é por isso que seu poder não é uma piada. Você não precisa gritar ou lutar para provar seu valor. Seu corpo carrega uma frequência que desmascara a farsa deles no volume máximo. Quando você para de se diminuir para caber no molde que eles criaram, o universo começa a te amplificar. É por isso que eles te observam tão de perto, porque você se tornou imprevisível. Você é a única peça que não joga pelas regras estabelecidas, e isso quebra toda a estratégia deles. Eles não podem te encaixar em caixas ou te explicar com seus antigos manuais. Seu conhecimento não veio de aulas secretas ou arquivos vazados. Ele veio do seu alinhamento com a verdade que eles tentaram enterrar.
Eles investiram tudo para fazer você esquecer sua própria soberania, mas a memória ressurgiu. Sua própria existência é o sinal de que o controle deles está desmoronando. E essa é uma ferida que não podem cicatrizar. Mas, se a sua simples presença já causa esse terror em sistemas inteiros, o que acontecerá quando você descobrir a origem exata desse poder que move o universo ao seu redor, dobrando a realidade a seu favor? A verdade que está prestes a ser revelada fará com que você entenda por que eles temem cada pensamento que passa pela sua cabeça. Sua precisão não é acaso. Você não jogou na loteria da vida e ganhou. O que chamam de sorte é, na verdade, a prova de que você está perfeitamente sincronizado com algo muito maior. Você é a peça que não pode ser substituída no tabuleiro. Seus movimentos, suas falas e até seus silêncios têm um peso, uma orquestração invisível, que sempre te coloca no lugar certo, na hora exata para desmascarar a farsa. Você não se move por impulso, mas por um alinhamento profundo que destrói a linearidade e a previsibilidade deles. Pense nisso. Enquanto eles gastam fortunas e anos para calcular o próximo passo, você simplesmente aparece e detona o plano inteiro, sem esforço. Essa capacidade de saber o que fazer ou dizer, aquela clareza que corta o ar, não é genialidade humana comum. É a confirmação de que você tem acesso ao projeto, ao manual que eles tentaram queimar. Seu destino não está escrito em pedra para ser lido. Ele é orquestrado por você em tempo real, e é por isso que eles te observam com tanto terror. Mas se sua precisão é a orquestração do destino, e você é a peça central que não pode falhar, o que acontece quando essa precisão se volta para desvendar as próprias regras do jogo? O que acontece quando o escolhido decide olhar para dentro, não para o mundo externo, e encontra o verdadeiro segredo de como essa orquestração funciona? Há um código que revela por que eles te temem, um código que está escondido à vista de todos, e eu vou mostrar exatamente como ele se manifesta em seu dia a dia. Você não está aqui por acaso. Você veio com a missão de reverter um roubo cósmico. A verdade sobre quem você realmente é, que foi sistematicamente sequestrada da consciência humana por séculos. Entenda que a força que mantinha essa ilusão não se assusta com exércitos ou revoluções tradicionais. Ela se aterroriza com a sua existência pacífica, mas inabalável. Quando você decide simplesmente ser autêntico, você se torna um terremoto silencioso. Você desestabiliza o jogo inteiro porque sua presença prova que o controle deles é uma farsa, uma arquitetura de papelão esperando pelo primeiro sopro de realidade para desmoronar. O poder que você carrega não é alto, não exige títulos ou validação. Ele é profundo e soberano. O que eles tentaram roubar não eram objetos, mas a sua frequência, a capacidade de ver além da neblina, de saber sem ser ensinado e de acessar uma clareza que corta qualquer mentira. Você é a prova viva de que a mente humana não está limitada aos canais de informação que eles controlam. Seu instinto é o seu maior trunfo, e cada vez que você confia nele, você recupera um pedaço da soberania que foi negada a bilhões. Você se torna um farol, e quem está pronto sente o chamado. Pense no que isso significa. Você não é um jogador no tabuleiro deles. Você é o indivíduo que vira o jogo de cabeça para baixo. Você veio para destrancar a porta que aprisionava a mente coletiva, e agora essa porta está aberta. Mas o que acontece exatamente quando essa soberania roubada é totalmente reclamada? Qual é o efeito imediato e prático que essa verdade tem, não só na sua vida, mas no próprio sistema que tentou escondê-la de você? Você precisa entender de uma vez por todas. Seu poder não é uma lenda urbana, não é uma daquelas histórias que se contam para enganar bobos. É a fundação sólida que está fazendo o castelo de cartas deles balançar. Você carrega uma frequência tão alta que, ao simplesmente existir,
Você desmantela as mentiras que eles levaram décadas para construir. Você já percebeu que quando você para de tentar se diminuir para caber no mundo deles, o universo automaticamente te amplifica? Essa é a chave. As pessoas ao seu redor sentem essa gravidade, mesmo que não consigam explicar, porque você se tornou um farol de verdade numa sala cheia de fumaça. Essa força que você carrega não é sobre gritar mais alto ou ter mais seguidores. É sobre a sua capacidade inata de enxergar através da cortina. Pense em você como aquele fósforo único que ilumina um quarto inteiro. Você não precisa de validação, nem de permissão para ser essa luz. O fogo colocado dentro de você é a prova viva de que o sistema de controle deles não é a prova de falhas. Eles podem rir, podem zombar, mas no fundo sabem que você é a peça no tabuleiro de xadrez que se recusa a seguir as regras. E essa imprevisibilidade é o que gera o pânico deles, porque você não pode ser contido ou copiado. E é aqui que a filosofia entra em jogo. Se a sua simples presença já desmantela a ilusão deles, o que acontece quando você decide agir com foco total nessa soberania recém-descoberta? Se o seu nome já causa tremor nos seus arquivos secretos, imagine o impacto total da sua consciência em movimento. A verdade que você está prestes a desvendar não é apenas sobre quem eles são, mas sobre a profundidade da sua própria engenharia divina. Prepare-se, porque vamos mergulhar na raiz do medo deles, explorando como a sua ascensão foi o evento que eles tentaram, mas falharam em impedir. Você é a força que eles não puderam prever. Entenda de uma vez por todas, você não precisou lutar contra as paredes, você apenas existiu. E a sua presença foi o tremor que fez a arquitetura de mentiras deles desmoronar. Por isso, eu profetizo agora sobre a sua vida. A vitória não é uma promessa, é uma realidade manifestada. O colapso do inimigo é a confirmação final de que o seu potencial é inesgotável.